seja bem-vindo ao Mundo Soja. Hoje vamos falar sobre a expectativa de crescimento de embarques da oleaginosa por conta da forte demanda chinesa e também saber sobre as perspectivas de produção, tendências de preço, entre outros assuntos. E quem vai conversar com a gente é o consultor de mercado da Safras e Mercado, Luiz Fernando Gutierrez Roque. Olá, Luiz Fernando, muito bom ter você aqui com a gente. Olá, Amanda, todos que nos acompanham, obrigado pelo convite. Obrigada a você. Luiz Fernando, eu gostaria que a gente começasse traçando aí um panorama desse quadro de ofertas e demanda da soja ao longo desse ano. Como é que aconteceu? Como é que isso tem acontecido? Bom, Amanda, esse ano de 2020 foi um ano totalmente atípico, né? Não só pela questão da pandemia aí que a gente viu ao redor do mundo, mas também um ano bem atípico para o quadro de oferta e demanda brasileiro de soja. Pela primeira vez a gente está esgotando praticamente toda a nossa produção de soja, né? O consumo realmente foi muito alto nesse ano. Muito desse consumo realmente foi a exportação de soja, foi a China comprando muita soja brasileira. E isso deve nos levar realmente a acabar esse ano de 2020 aí com estoques mínimos de soja, com estoques muito baixos, os mais baixos da história, provavelmente. E muito, como eu falei, muito disso, essa demanda chinesa, que a gente percebeu muito forte pela soja brasileira, se mantém muito forte, né? Desde que a gente teve a guerra comercial lá em 2018, o início dela, o Brasil cresceu muito em termos de exportação para a China e também para o mundo, mas principalmente para a China. Então, isso explica muito do porquê a gente tem esse quadro de oferta e demanda atípico nesse ano no Brasil. Isso também levou, naturalmente, os preços a serem recordes no Brasil esse ano também. Então, essa demanda chinesa aí, ao longo de todo o ano, somada a essa questão da pandemia, que também levou o câmbio para patamares recordes nesse ano de 2020, isso trouxe esse ambiente aí de preços muito bons para o produtor brasileiro, preços crescentes ao longo de todo o ano. Então, isso também ajudou a comercialização brasileira. Naturalmente, esse câmbio desvalorizado que a gente viu em 2020 também é um fator que favorece a soja brasileira no mercado internacional, também explica o porquê da demanda tão forte da China e também crescendo para outros países, né, da exportação brasileira. Então, realmente, o mercado esse ano foi um mercado bem atípico, foi muito favorável para o produtor e a gente vai acabar o ano aí realmente com estoques muito apertados na soja brasileira. Esse ano atípico, né, como você bem colocou, teve inclusive antecipação inédita das vendas dos produtos 2 safras à frente, né, Luiz Fernando? Exatamente. A gente está, nesse momento, Amanda, com praticamente aí metade da safra que a gente vai plantar, ela já está negociada, a safra de 2020-21, né, que a gente colhe em 2021. Isso realmente é um patamar inédito, a gente nunca viu um patamar ou um comprometimento tão grande assim de soja antecipadamente. Antes mesmo do plantio da soja, a gente já tem praticamente metade. Para se ter uma ideia, a média para essa época do ano, para o mês de agosto, é em torno de 15%, no máximo 20% aí de comprometimento. Então, realmente, esse patamar inédito aí também deriva disso que eu falei no início, né? Essa questão de preços recordes que a gente percebeu ao longo desse ano, preços aí hoje na casa de 130 nos portos brasileiros, realmente preços totalmente inéditos e recordes e não eram esperados, a verdade é essa. Até porque, como eu falei, essa questão cambial foi muito importante, né? Com o início da pandemia lá em março desse ano, fevereiro, março, a gente viu o dólar disparando, saindo aí da casa de 4,30, que foi mais ou menos o patamar que ele começou 2020 e chegou a bater até 6, né, nesse ano. Então, isso ajudou muito o preço da soja a subir ao longo do ano. Agora, nesse momento, como a gente já vendeu muita soja que a gente produziu, tanto para exportação como para o mercado interno, e a gente tem pouca soja disponível, a gente estima hoje que a gente não deve ter mais 5% de soja aí na mão dos produtores ainda. Agora, o câmbio até já não é um grande fator de sustentação para o preço. Hoje a gente já vê que a falta de oferta, né, para o resto do ano, ele é um fator aí que mantém os preços elevados e é um fator que deve trazer essa manutenção aí de patamar para os preços brasileiros nos próximos meses. Então, essa questão, esse fator preço é o que explica principalmente esse forte comprometimento, antecipação de vendas para a safra 2020-21 e também já explica um movimento também inédito, que a gente também nunca viu nessa época do ano, de antecipar 2 safras, né? O produtor já consegue aí fechar alguns negócios para 2022, também algo realmente, como eu falei, inédito, a gente nunca viu o produtor antecipando tão antes assim a safra, uma safra que ele nem pensou em plantar ainda, digamos assim.
Então, como eu falei, essa questão do preço, esses preços recordes, essa rentabilidade muito boa que o produtor brasileiro está tendo nesse ano, é o principal fator que explica essas vendas antecipadas, aí, até mesmo as vendas da safra atual estão adiantadas frente a uma média também. Então, o fator preço realmente é o que explica esse movimento atípico aí no mercado brasileiro. E é uma forma também de diminuir os custos, né, para o produtor, essa venda super antecipada, porque o produtor ele precisa negociar melhor os preços dos insumos que também são pagos em dólar por ele, né, Luiz Fernando? Isso, exatamente. A gente percebe que a maior parte da antecipação de vendas, né, para a safra nova e para a safra 2022 também, 21, 22, ela é ligada ao barter, né, que é a troca de produtos soja por insumos, né, que é uma modalidade bem comum aí no Brasil, cada vez mais os produtores estão usando essa modalidade. E isso realmente faz sentido no sentido de travar custo, né, como tu colocou, e também diminuir risco, né. A gente tem, com antecipação de safra, obviamente, dependendo dos níveis, né, de antecipação, a gente consegue já diminuir o risco de uma queda de preço futuro, por exemplo. A gente já consegue travar um preço que traz rentabilidade, isso diminui o risco de mercado para o produtor, que lá na frente pode colher uma safra muito grande e a gente ter um mercado com fatores diferentes, com um preço mais baixo, dependendo do que acontecer, com os fatores como Chicago, como o câmbio, como a produção brasileira, a produção argentina e até mesmo a produção americana. Então, ele antecipando a safra aí com esses valores de hoje e já trocando também por insumos, ele está diminuindo o risco lá na frente. Então, é bem importante esse movimento e é, inclusive, recomendável que ele faça isso, né? E o produtor brasileiro vem fazendo cada vez mais no Brasil. Diminuir o risco de uma queda de preço futura, mas, por outro, também assumir um risco de entregar o produto que foi vendido antecipadamente, né? Mas o produtor brasileiro ele tem conseguido fazer isso também, né? Nos últimos anos a gente vem aí de safras, né, consecutivas, safras muito boas. Claro que a gente teve alguns problemas aí, por exemplo, em 2019 a gente teve problema no Paraná, né, na colheita a gente teve perdas importantes de produção no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Nesse último ano agora, 2020, a safra que a gente colheu agora, a gente teve problemas no Rio Grande do Sul bem importantes, né, quase metade da safra aí, gaúcha foi perdida, em torno de 40% aí, foi uma perda bem importante. Mas a gente entende que, assim, antecipar a safra até 50% ou um pouquinho mais faz sentido. A partir daí, é natural que as vendas devam ser mais lentas, que é o que deve acontecer daqui para frente. E aí, depois que o produtor plantar a safra nova, que é a partir de setembro, outubro agora, ele vai começar a acompanhar o desenvolvimento da sua safra, e aí, a partir do momento que ele começa a ver, já tem uma garantia de produtividade, pelo menos uma parte ele já consegue colher muito bem, ele continua avançando nas vendas. Então, eu acho que faz sentido esse movimento de novo. Naturalmente, a partir dos 50%, o produtor bota o pé no freio, até porque o clima, né, é uma variável aí fundamental para a gente definir uma produção, né, e naturalmente a gente não consegue ter uma perspectiva muito cedo de um clima, como é que vai ser nos próximos 3, 4, 5 meses. Então, é importante o produtor ir acompanhando isso. A gente tem esse ano, inclusive, uma possibilidade de laninha, né, de se confirmar uma laninha. Isso, a gente sabe que laninha é um fenômeno que traz perdas importantes para o sul do Brasil, principalmente. Então, eu acho que a partir de agora o produtor vai botar um pouquinho o pé no freio na comercialização e dependendo de como andar a safra dele, ele vai avançar aí a partir do último trimestre do ano nas vendas. Então, isso quer dizer que o fator climático, ele influencia diretamente no preço? Ele traz, historicamente, essa preocupação para o produtor? Sem dúvida, sem dúvida. É um dos principais fatores que influencia o preço, né? Tanto em Chicago como aqui no Brasil. Naturalmente que Chicago é um fator aí importante para a formação do preço brasileiro. Ele é um dos principais fatores aí que formam o preço brasileiro. Então, questões climáticas, tanto o Brasil, que é o principal produtor do mundo, quanto a Argentina, que é o terceiro, e Estados Unidos, que é o segundo, qualquer questão climática em cima desses países que pode mexer com a produção, isso vai mexer com o preço, naturalmente. Sendo mais básico, se a gente falar em superproduções de Brasil e Argentina em 2020 e 2021 agora, com uma grande produção americana que se espera para ser colhida agora a partir de setembro, esse é um fator negativo para Chicago, é um fator que impede que o preço suba, porque a gente tem uma grande oferta de soja dos maiores produtores do mundo. Então, sem dúvida, a questão climática aí é importante. Hoje, a gente está cuidando da questão climática nos Estados Unidos, a gente já está no fim do desenvolvimento da safra, então, a princípio, está tudo certo, eles vão colher uma safra boa, apesar de alguns probleminhas recentes em alguns estados. Então, Chicago não consegue também subir em cima dessa questão, porque a produção vai ser muito boa. E a partir da colheita americana, a gente começa a mudar o foco do mercado climático
para o Brasil e para a Argentina. E a partir daí, naturalmente, se a gente tiver problemas climáticos aqui que possam trazer perdas produtivas, ou o contrário, a gente vai ver Chicago respondendo positivamente ou negativamente frente a isso. E aqui no Brasil, o que a gente pode esperar sobre essa perspectiva de produção para a próxima safra? A safra, como você falou, ela começa a ser plantada agora, né, em setembro, em outubro. Aqui no Distrito Federal mesmo, a gente está terminando aí esse momento do vazio sanitário. Bom, a nossa pesquisa de intenção de plantio aqui de safras e mercado, ela foi lançada agora em julho, né, e ela apontou para um crescimento de área, né, um crescimento em torno de 2% da área brasileira. O que puxa esse crescimento de área é aquele primeiro fator que eu comentei lá no início, né? A questão de preços brasileiros, essa grande rentabilidade que a gente teve nesse ano, realmente incentiva o produtor a aumentar a sua área, não tem por que ser diferente. Impede o produtor também de trocar de cultura, daqui a pouco migrar para outras culturas mais rentáveis. Praticamente nenhuma cultura hoje aí dos grãos é tão rentável quanto a soja. Então, esse fator preço que trouxe essa rentabilidade vai incentivar o aumento de área brasileira. A gente vem aumentando consecutivamente a área brasileira nos últimos anos e, naturalmente, isso traz um potencial produtivo recorde de novo. Então, hoje a gente trabalha com uma safra em torno de 132 milhões de toneladas. Se o clima ajudar, naturalmente, a gente vai colher uma safra desse tamanho ou até um pouco maior, dependendo de como for realmente a área final semeada no Brasil. Então, esse potencial recorde para o Brasil, de novo, é realmente algo muito favorável, porque o Brasil tem aproveitado também essa grande produção aí que a gente vem colhendo nos últimos anos para exportar muito, né, trazer essas divisas de fora, né, principalmente fechando essa parceria com a China, aí, que é o principal importador brasileiro e o principal importador do mundo, e o Brasil é o principal fornecedor de soja para a China. Então é importante aí que a gente colha realmente uma safra boa para continuar aproveitando esse momento positivo aí para a soja brasileira, né, tanto internamente aí com consumo crescente e até para exportação de carnes, né, o consumo de farelo aí para ração, como também essa questão da exportação de soja para a China, que tende a continuar muito firme em 2021. Qual é a importância dessa relação comercial do Brasil com a China quando a gente fala aí do mercado da soja? Bom, a importância é praticamente total, né? A gente vende aí 80% da soja para a China, então que a China importa anualmente. Então a China tem uma dependência brasileira e naturalmente o Brasil também tem essa dependência, porque tirando um player como a China, que é um player que importa aí praticamente 100 milhões de toneladas por ano, a gente naturalmente teria sobra de soja no Brasil. Então, e essa parceria Brasil e China vem se fortalecendo ao longo dos últimos anos, e a partir principalmente daquela questão da guerra comercial que eu coloquei, que começou em 2018, a partir daí, como a gente briga com os Estados Unidos para fornecer soja para a China, mas a gente é o primeiro lugar de fornecimento, a gente acabou ganhando uma parcela muito grande quando teve aquele auge da guerra comercial. Então, uma parcela de exportação que antes era dos Estados Unidos para a China, acabou vindo para o Brasil. Então, o Brasil comeu essa parcela americana e acabou exportando aí esses volumes muito grandes que a gente tem visto nos últimos 3 anos. Então, essa parceria Brasil e China é fundamental, ela tende a continuar muito forte. Obviamente, a gente vai ter que cuidar agora os próximos capítulos dessa guerra comercial. A gente tem uma eleição americana agora em novembro, que daqui a pouco o Trump ganhando, a gente pode ver um novo momento aí de guerra comercial, uma segunda fase de guerra comercial, ou também pode ver uma segunda fase de acordo. É muito incerta essa questão ainda. Mas a verdade é que a guerra comercial acabou favorecendo o Brasil saiu favorecido, né, saiu beneficiado dessa questão, e certamente ele vai continuar como grande exportador do mundo ano que vem, e certamente essa parceria com a China vai continuar muito forte, porque a China ela encontra no Brasil grandes volumes de soja e também não encontra aquele ambiente mais turbulento que ela encontra nos Estados Unidos, né? Um ambiente político, até mesmo pela questão não só comercial, mas questão geopolítica, né? Entre Estados Unidos e China. A gente está falando das 2 maiores economias do mundo. A China provavelmente vai passar os Estados Unidos como a maior economia do mundo em poucos anos, e isso incomoda os americanos, e é também por isso que a gente vê essa briga ocorrendo. Então, certamente a China vai continuar como um grande parceiro brasileiro e o Brasil vai continuar se beneficiando aí dessa parceria. Luiz Fernando, você acredita que, se confirmada essa produção recorde aqui no Brasil, né, essa nova produção recorde, que é o que a gente tem visto, né, você acha que é possível que o Brasil consiga abrir novos mercados, mesmo estando tão forte nessa relação comercial com a China? O Brasil ele já tem um leque muito grande de consumidores mundiais, né? Como eu falei, o Brasil é o principal exportador mundial, é o principal produtor mundial. Então, a soja brasileira é a soja número 1, digamos assim, para quem quer comprar no mundo.
Sempre existe uma possibilidade de encontrar outros parceiros, mas o Brasil já é muito forte nisso, já é muito forte até mesmo no mercado asiático, no Oriente Médio, na Europa também consome muita soja brasileira. Então, existe sim a possibilidade, mas claro, nenhum player vai ser como a China, né? De novo, a China importa realmente um absurdo de soja anualmente, né? Um absurdo em termos positivos da palavra, e nenhum país ou nenhum bloco aí consegue importar tanto quanto a China. Mas sim, é possível que o Brasil abra outras frentes aí para exportação, mas realmente a gente já tem um leque muito grande de consumidores e deve continuar assim, não tem por que ser diferente. Esse ano também a gente está tendo aumento de importação da China e também de outros países, até por essa questão cambial, e eu acho que 2021 tende a ser dessa forma também. E agora falando sobre o mercado interno, a gente vê a soja crescendo mesmo aí na contribuição do nosso produto interno bruto, né? Recentemente a Conab divulgou o valor bruto de produção e mostrou aí esse desempenho ótimo da soja e do milho. Qual é a sua avaliação sobre isso? Bom, o agro a gente consegue ver isso nos últimos anos, né? Até mesmo quando teve crise ou quando teve algum problema, até mesmo esse ano, né? Uma das maiores crises que a gente viu nos últimos anos, o agro continuou segurando, o agro continuou positivo e quem puxa a balança do agro é a soja. E então a avaliação é totalmente positiva com relação a isso. O agro brasileiro ele é muito forte, ele é uma referência para o mundo, ele é um agro sustentável, né? É importante dizer isso. E tende a continuar assim, não tem por que ser diferente. A nossa soja é muito respeitada no mundo, o nosso milho está ganhando mercado, embora os Estados Unidos continue como grande produtor e exportador mundial. O Brasil vem crescendo aí como produtor e exportador de milho, então esses dois produtos aí certamente devem continuar muito fortes aí para o PIB brasileiro, principalmente a soja como carro-chefe do agro. Então tende a continuar assim em 2021 e daqui para frente, naturalmente. Então, isso mostra que mesmo com essa pandemia, né, com a pandemia de Covid-19 que a gente está vivendo aqui no Brasil, o setor do agronegócio ele foi pouco impactado, né, Luiz? Foi pouco impactado realmente, Amanda, né? A gente tinha uma possibilidade, a gente tinha um certo receio, né, de ter paralisações de portos, por exemplo, paralisações logísticas no Brasil, como a gente viu, por exemplo, na Argentina, que atrapalhou as exportações argentinas. A gente viu um pouco disso acontecendo também nos Estados Unidos em determinado momento. E no Brasil, eu acho que a gente fez o certo, a gente conseguiu aí manter a nossa logística forte em um momento, funcionando em um momento de entrada de safra, que foi março, a partir de março. É o grande momento aí que a gente escoa a nossa safra, tanto para o mercado interno, mas principalmente para a exportação. Então, nesse sentido, isso foi muito positivo. A gente não teve problemas logísticos praticamente, a gente não teve problemas de portos, a gente não teve grandes atrasos. Isso também nos favoreceu nesse ano, né? Então, apesar de toda essa questão da pandemia ter mexido com as economias mundiais, o agro brasileiro, de novo, ele se manteve resiliente a isso, ele não sofreu realmente grandes impactos negativos. Até pelo contrário, essa pandemia também ajudou a exportação brasileira, porque, como eu falei, essa questão cambial ajudou muito a soja brasileira a ser exportada mais nesse ano. Então, realmente, principalmente essa questão logística, a gente conseguiu manter uma normalidade logística brasileira. Eu acho que foi muito importante, né, tanto para a soja quanto para milho, para poder realmente a gente mostrar para o mundo de novo que a gente tem um agro que funciona, um agro que dá certo, e isso também facilita, como eu falei, essa questão de exportação, facilita os consumidores a virem buscar e terem segurança de buscar soja no Brasil. Isso facilitou a China em elevar suas compras esse ano. Lembrando que a China tem uma pauta de segurança alimentar muito importante, né? muito ativa lá, e isso naturalmente a China busca soja até para recompor seus estoques de forma elevada no Brasil, como foi nesse ano. Então, isso também ajudou as exportações brasileiras para a China, né, essa questão logística, e isso realmente foi algo muito positivo aí com relação à pandemia, algo que a gente conseguiu contornar muito bem aqui no Brasil nesse ano. A resiliência, inclusive, do produtor, né, que tem que estar preocupado com a segurança alimentar, com as certificações, para poder continuar sendo bem visto e ser respeitado como o primeiro do mundo, né? Exatamente. Então, como eu falei, né, o Brasil realmente ele é muito respeitado no agro, não tem por que ser diferente, a gente vem fazendo a coisa certa há muito tempo e é isso que nos fortalece aí para o mercado mundial e é o que tem fortalecido a soja como carro-chefe.
e eu acho que a tendência é da gente continuar nesse caminho aí, que ele é muito positivo aí tanto para o produtor como para o Brasil como um todo, para a economia brasileira, né? E os investimentos em pesquisa, as certificações, a preocupação com a rastreabilidade do produto, você acha que isso tudo são fatores importantes para o produtor seguir crescendo e sendo respeitado? Sem dúvida, e a gente tem avançado muito nisso, né? A nossa pesquisa, ela é muito importante. A nossa soja é talvez a melhor soja do mundo aí, em termos de qualidade de produto. Então, isso também é fruto de pesquisa, né? Dos nossos órgãos aí de pesquisa, que são muito fortes no Brasil, e toda essa questão hoje em dia que está muito em alta da rastreabilidade, ela também acontece no Brasil. A gente tem questões importantes fitossanitárias muito bem definidas aqui dentro também. Então, todos esses fatores aí que estão muito em alta hoje em dia na questão do agro, até pela sustentabilidade, né, que eu comentei, o Brasil ele vem fazendo muito bem, ele é muito sustentável no agro e, de novo, acho que não tem por que mudar de caminho. Certamente o Brasil vai continuar aí nesse caminho que favorece aí tanto o agro brasileiro como a economia brasileira. Com certeza. Recentemente, a gente conversou aqui no Mundo Soja com o presidente da ProSoja Brasil, Bartolomeu, e ele falou, inclusive, do desenvolvimento da soja biológica, que isso é uma prioridade para eles, porque diminui o custo com insumos e assim, com um produto muito melhor, garantindo a produtividade. Exatamente, é uma linha de pesquisa nova, né, que vem evoluindo aí no Brasil e também em outros lugares do mundo, e eu acho que realmente o Bartolomeu sabe muito mais do que eu sobre isso, né, presidente da ProSoja, realmente é uma grande personalidade aí nesse mundo da soja, e sem dúvida essa questão aí desse avanço da pesquisa da soja biológica realmente é algo favorável para o Brasil. É mais um ponto aí que agrega aí na questão da sustentabilidade da soja brasileira e do agro brasileiro como um todo. Luiz, o nosso programa está chegando ao fim, mas eu acho que a gente não pode encerrar sem falar de preço, né? Qual que é a perspectiva de preço da soja? Bom, Amanda, como eu falei lá no início também, né, com essa questão que a gente tem pouquíssima oferta de soja disponível aí para o resto de 2020, isso deve ser um fator de sustentação natural para o preço, né? Até a entrada da próxima safra, o preço vai ser sustentado por essa baixa oferta de soja. Então, claro que outros fatores vão ser importantes. A gente tem a questão cambial, a gente tem a questão de Chicago, mas eu acho que mesmo assim, se a gente tiver algum movimento negativo em um desses fatores, a questão de falta de oferta vai segurar o preço brasileiro. A gente já está batendo num limite aí, eu acho que também a gente não tem muito mais espaço para subir muito mais, mas a gente consegue perceber uma firmeza aí para o resto do ano no preço brasileiro. E para a safra nova, aí a gente vai ter que ver como é que vai se desenvolver a safra brasileira e alguns outros fatores, como é que vai ser a colheita americana e toda a questão climática em cima da safra da América do Sul. Mas eu diria que a gente tem um panorama positivo ainda. Eu acho que até nesse momento a gente tem realmente preços muito favoráveis para 2021 já. O produtor que ainda não antecipou muito a sua safra, ele pode continuar aí no mercado aproveitando esses preços. E eu acho que para 2021, de novo, a gente vai ter um início de ano com preços firmes, e aí vai depender depois de outros fatores, naturalmente, como a questão cambial e a questão da colheita brasileira, para a gente saber. Mas eu acho que, de novo, a gente tem um panorama positivo para preços em 2021 para a soja brasileira, talvez não com níveis tão elevados como a gente viu em 2020, mas ainda com níveis que rentabilizam bem a produção e trazem uma rentabilidade boa para o produtor. Eu espero que a gente possa conversar mais vezes, né? Porque, como você bem colocou, o preço pode mudar, pode ter alguma mudança aí até o final do ano, mas as perspectivas são muito boas para o produtor e para o nosso país também. Exato, Amanda. Eu agradeço o convite, fico à disposição para uma próxima e um abraço a todos. Obrigada, Luiz Fernando Gutierrez Roque, pelas informações. O Luiz Fernando, que é consultor de mercado da Safras e Mercado. E vocês viram todas as informações importantes sobre essa expectativa de crescimento de embarques da oleaginosa por conta da forte demanda chinesa e também sobre as perspectivas de produção para esse ano, as tendências de preço, assuntos importantes para o mercado da soja. Obrigada a você pela companhia e até o próximo Mundo Soja.